3 trilhões e 600 bilhões de reais. É muito dinheiro, não é mesmo? Esse é o valor total do orçamento da União para 2020, aprovado pelo Congresso Nacional. Um orçamento marcado pelo 6º rombo consecutivo. Para falar sobre isso, está aqui com a gente o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, presidente da Comissão Mista do Orçamento. Senador, é um prazer ter o senhor aqui no Agenda Econômica. Prazer é meu, Tupi. Então, senador, esse orçamento chegou aqui no Senado, no Congresso, né? Enfim, Senado e Câmara, 3 trilhões e 600 bilhões de reais. Não é todo país que tem um orçamento desse tamanho, É verdade. né? Aqui, o Congresso deu uma melhorada aí no orçamento, né? Alguns temas como o Minha Casa Minha Vida, as universidades, a transposição de São Francisco. Houve um acréscimo nessas áreas. O que o Congresso conseguiu melhorar, vamos dizer assim? Isso foi muito importante, Tupi, porque quando nós fomos votar o PLN 4, que quebrava pela primeira vez na nossa história a regra de ouro, para a população entender o que é a regra de ouro. Sim, é um importante. artigo que tem na Constituição que diz que o governo federal não pode contrair dívidas, não pode se endividar para fazer face a despesas correntes, a despesas de custeio. Em outras palavras, para pagar aquelas contas comuns do dia a dia, o governo não pode emitir título, não pode pegar empréstimo. Pronto. Só pode tomar empréstimo, emitir títulos da dívida para fazer despesas de investimentos, né? Fazer barragens, fazer eletrificações, fazer pontes, hospitais, escolas, etc. Isso é uma norma importantíssima para evitar de tentações de governo poder gastar o dinheiro sem o retorno que a sociedade precisa. Sim. Mas, infelizmente, por estarmos no 6º ano consecutivo de déficit primário, para a população entender o que é déficit primário, é quando nós estamos gastando mais do que o que estamos arrecadando. Então, infelizmente, na minha gestão, em que eu era o presidente, ainda sou o presidente da Comissão Mista de Orçamento, infelizmente, nós tivemos que quebrar pela primeira vez a regra de ouro, ou seja, autorizamos o governo federal a contrair dívidas para poder fazer face às despesas correntes que veio prevista já no orçamento deste ano. De 2019. Mas nós usamos o bom poder de articulação que tem o Congresso Nacional, fizemos um pacto com todos os membros da comissão, inclusive com a oposição, e para amenizar a situação, nós cobramos do governo federal e o governo foi sensível em atender e nós destinamos R$ 1 bilhão nessa negociação para o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa importantíssimo para o Brasil, sobretudo para aquelas famílias de mais baixa renda, porque é um programa subsidiado. Né? Desculpe, senador, mas eu queria uma ressalva aqui, porque eu fiquei um pouco confuso. A gente estava falando do orçamento de 2019, estamos ainda? Ainda, nós estamos em 2019. E conseguimos R$ 1 bilhão para reativar o programa Minha Casa Minha Vida, essencial para as famílias, inclusive as famílias mais carentes. Com certeza. E importante para movimentar a economia, porque de todas as atividades, a construção de casas populares é o que mais gera emprego e faz a economia se movimentar. A construção civil é a maior indústria nacional, Com né? certeza. Conseguimos também R$ 1 bilhão para as universidades. Você deve se lembrar daquela crise que houve, os reitores em passeata aqui em Brasília, porque os seus recursos haviam sido cortados. E conseguimos 550 milhões para a transposição do Rio São Francisco, que é uma obra que não pode parar. Já foram investidos muitos bilhões de reais e a gente precisa dar seguimento tão importante para a região Nordeste. Além disso, conseguimos recursos também para as bolsas da CAPES e do CNPq. Isso foi no PLN 4. E agora, no orçamento de 2020, nós reforçamos todas essas ações sociais. Então, podemos dizer com orgulho que o orçamento que o Executivo elaborou, que veio aqui para o Congresso, que passou pela Comissão Mista de Orçamento, que eu presidi, que teve como relator o deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, nós o aperfeiçoamos enormemente, sempre privilegiando e colocando mais recursos nas áreas sociais, nas áreas mais importantes
e mais sensíveis. E, evidentemente, como o orçamento que nós temos agora no Brasil, pela Emenda Constitucional 95, ele tem um teto de gastos, sempre que a gente coloca recurso em algum lugar, nós temos que tirar de outro lugar. O cobertor curto. E aí o que é que nós fizemos? Usamos um pouco da nossa inteligência, engenho e arte e tiramos daquelas áreas que não são áreas sociais e que normalmente esses orçamentos eram superestimados pelo Executivo. Quem perdeu aí? Então, nós vimos, né, por exemplo, o Ministério da Economia, Ministério, Presidência da República, várias áreas que anos após anos era estimada uma despesa X e essas despesas nunca se efetivavam. Devolvia. Chegava no final do ano, devolvia o dinheiro. Não devolvia porque o governo terminava durante o ano mandando PLNs para cá, tirando o dinheiro dessas áreas e colocando em outras áreas. Entendi. Então, nós já nos antecipamos a esse trabalho do governo e colocamos em áreas que são importantes. Por exemplo, a saúde, nós aumentamos o orçamento da saúde em 5 bilhões de reais. Ou seja, o Executivo mandou para cá X, está saindo daqui X, mais 5 bilhões. É uma ajuda importantíssima. Com certeza. O Ministério do Desenvolvimento Regional, que hoje congrega o antigo Ministério das Cidades e o antigo Ministério da Integração Nacional, que é responsável pela transposição do Rio São Francisco e de obras importantes no país, que nesse ministério estão essencialmente as ações dos parlamentares, levando mais recursos para os seus estados, levando mais recursos para os seus municípios, nós aumentamos o orçamento do MDR, do Ministério do Desenvolvimento Regional, em quase 8 bilhões de reais. Então, você está vendo que nós fizemos uma ação remanejando, tirando daqui, colocando para lá, privilegiando as áreas sociais, a infraestrutura que o país, todos reconhecem, é muito carente nessas áreas. Eu queria que o senhor explicasse uma coisa aqui, para quem está nos assistindo. Esses valores, eles podem ser contingenciados pelo governo, no caso de, por exemplo, quebra de receita. Como ficou essa questão que a gente vai abordar mais para frente do orçamento impositivo, mas essas despesas, elas ainda são elegíveis pelo governo, executá-las ou não? Sim e não, porque o governo vetou uma parte do que nós aprovamos aqui, e esse veto vai entrar em discussão. Eu acredito que esse veto será derrubado, mas não vamos levar isso em consideração. A verdade é que o governo pode contingenciar, mas só pode linearmente. Ou seja, se ele fizer um contingenciamento, por exemplo, as emendas individuais, as emendas de bancadas... Essas não podem mais. Pela primeira vez na história são impositivas, mas elas só podem sofrer contingenciamento se for numa regra geral, ou seja, o governo contingenciou 5% do orçamento, então contingencia também 5% das emendas individuais, contingencia também 5% das emendas de bancada. Perfeito. E isso são recursos importantíssimos, porque são recursos que chegam na ponta, tem capilaridade. Você imagina... Você está falando das emendas. Das emendas. Você imagina que eu sempre gosto de dizer, os técnicos estão aqui em Brasília, têm um papel importante na máquina pública, na burocracia pública e fazem um trabalho extraordinário. Mas eles estão longe de conhecer a realidade brasileira. Imagine um técnico aqui de Brasília, por mais competente que ele seja, ele vai se lembrar que o município de Morro Cabeça no Tempo, por exemplo, que é um município da minha região lá do Piauí, um município longínquo, né, isolado, ele vai se lembrar que lá não tem água e que precisa de abastecimento d'água? Não é. Só quem se lembra disso são os parlamentares. E a gente tentou trabalhar esses números de uma forma, como o nosso tempo aqui é limitado, então a gente quer dar uma ideia, assim, desses grandes volumes do orçamento, em que o orçamento brasileiro está dividido para quem está nos assistindo chegar. Então a gente preparou aqui uma artezinha. Primeiro a gente tem o valor total do orçamento, que são 3 trilhões e 600 bilhões, como eu já disse. Né? E a gente tem aqui os dois maiores encargos que a gente vê de grandes áreas do orçamento, que é a questão dos juros, o refinanciamento da dívida, juros e amortização, são palavras difíceis, Exato. Juros e amortização da dívida, e a questão da Previdência Social. E eu queria já
para a gente comparar, chamar a nossa arte seguinte, que é a questão da saúde, da educação e dos investimentos. Que se a gente comparar esses números percentuais com os outros números, a gente vê que há um prejuízo aqui. Há um desequilíbrio nessa questão orçamentária, senador? Sem nenhuma dúvida. Qual é os dois grandes problemas do Brasil, do ponto de vista de orçamento, né? Quer dizer, além do déficit primário, que nós estamos, como dissemos aqui, há 6 anos com déficit primário consecutivo. Em primeiro lugar, o serviço da dívida. Sim. Então, nós temos um orçamento, como você mostrou aí na tabela, de 3,6 bilhões e temos um serviço da dívida de quase 1 bilhão. Quase 1 trilhão. 3,6 trilhões, um serviço de quase 1 trilhão. De quase 1 trilhão. Ou seja, 1/4 do orçamento do Brasil vai só para pagar juros e dividendos. Como nós não estamos tendo dinheiro para pagar os juros e as amortizações da dívida, o que é que está acontecendo na prática? Nós estamos somando essa dívida à dívida que nós temos. Emite dívida para juntar que já existe. E o que é pior, estamos fazendo mais dívida primária. Por exemplo, este ano de 2020 está sendo previsto um déficit a questão do rombo de 124 bilhões de reais. Então, vamos acrescentar mais a dívida que nós temos. Isso não pode continuar, isso tem que parar. A segunda grande despesa que o país tem, a Previdência, está aqui. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos a reforma da Previdência, mas isso vai surtir efeito a médio e a longo prazo, não é imediato. Mas foi uma medida importantíssima para poder ir colocando os números do país em ordem. Porque se nós continuarmos nesse crescendo aí, nós vamos chegar à insolvência. Isso não pode continuar. A gente voltou aí até o quadro da questão da Previdência, 18%. Os dois números aqui. Se você somar 917 com 600 e tanto, dá um tri e meio. De 3,6, 1 tri e meio é só. Quase metade está só nesses dois. É só serviço da dívida e Previdência. E como é que faz para mudar isso? E o investimento? Sim, vamos. O investimento, você botou a tabela aí, são 121 bilhões. Mas aí estão dentro os investimentos das estatais. Se você tirar os investimentos das estatais, vão sobrar só 40 bilhões. Repara o quanto o Brasil, que precisa de investimento, está investindo pouco, exatamente pelo desequilíbrio fiscal que nós estamos. A Petrobras, que é apenas uma empresa do Brasil, está prevendo investir, nos próximos anos, 80 bilhões de reais por ano. Ou seja, o Brasil está prevendo investir, tirando as estatais, 40 bilhões. E uma empresa só do país está prevendo investir 80 bilhões. Ou seja, nós não estamos investindo nada. Se nós não equilibrarmos o nosso orçamento, nós vamos chegar a uma situação insustentável. E que solução só vê para isso? A solução são as reformas. Que nós já fizemos a reforma trabalhista, fizemos a reforma previdenciária, precisamos ter coragem de fazer a reforma administrativa e precisamos ter a determinação para fazer a reforma tributária e botar rico para pagar juro, para pagar imposto no Brasil, que o imposto arrecadado no Brasil está, infelizmente, há décadas, desde sempre, nas costas da classe média, na classe assalariada. Na verdade, os ricos do Brasil, os grandes empresários, pagam muito pouco juros proporcionalmente ao que deveriam pagar. E o que é mais grave no Brasil, que é uma exceção no mundo, não se paga como deveria pagar, né, impostos sobre transmissão, sobre herança, e nem sobre lucros e dividendos, o que é uma exceção praticamente única no mundo. Por quê? Porque, na verdade, o nosso, não é uma crítica que eu faço, mas é uma constatação, os nossos representantes nunca tiveram a determinação de enfrentar esse problema e botar os ricos também para pagar imposto na medida da necessidade. A questão da dívida, da calote é prejuízo, a gente sabe que tem que pagar os juros, porque os prejuízos decorrentes do não pagamento desses juros seriam muito maiores para o país. Agora, se houver alguma chance de diminuir isso, tem gente que defende, por exemplo, a auditoria da dívida. O senhor acha que é necessário? O que o senhor pensa sobre isso? Não, eu acho que o problema não está aí. O problema está em nós fazermos o dever de casa como nós vimos fazendo. Não estou aqui, né, procurando
elogiar, mas constatar dados históricos. No governo do presidente Lula, quando estava à frente o ministro Palocci, o Brasil fez direitinho o seu dever de casa. Ele pagava os juros da dívida, amortizava as dívidas e nós, ao invés de termos déficit primário, como nós estamos tendo este ano, pelo 6º ano consecutivo, nós tínhamos superávit primário. Chegamos a ter superávit primário de 3,5%, que é uma coisa extraordinária. Isso significou o quê? O país ia crescendo e nós íamos tendo superávit, então a relação dívida-PIB foi encolhendo. Então, ia sempre melhorando, o país aumentando o PIB e diminuindo a dívida. É assim que nós devemos fazer. Então, na verdade, todo o esforço que nós vamos fazer daqui para frente é para voltar o que nós fazíamos antes, que não estamos fazendo mais. O problema é que, a partir da crise de 2014, houve um descontrole muito grande e a dívida subiu demais, né? Muito mais do que era esperado. Você imagina que quando eu cheguei aqui, foi lá o final do governo do Itamar Franco, a dívida interna do Brasil, sabe quanto era? Uma coisa irrisória, 62 bilhões de reais. E está em 5 trilhões. Olha a que ponto nós chegamos. Agora, é uma dívida que efetivamente tem que ser paga. Essa ideia da moratória, do calote, é completamente inviável. Os países que seguiram por este caminho deu errado. O que nós precisamos é ter um equilíbrio fiscal, as contas ajustadas, para os empresários internos e externos confiarem no comando do Brasil, poderem investir, fazer o país crescer e a gente ir amortizando a dívida para, no futuro, a gente poder ter uma dívida bem tranquila e bem administrada. Fazer o dever de casa certinho dentro das regras. Fazer o dever de casa certinho dentro das regras. Mas quebrar as regras, jamais, é pior. Mas isso vai levar alguns anos ainda. Vai levar muitos anos. O senhor está prevendo que a gente consiga esse equilíbrio a partir do orçamento de que ano? O Paulo Guedes tinha dito que, a partir deste ano, nós não teríamos mais déficit fiscal. Não cumpriu. Então, ele que é o senhor da economia, que é economista, que entende muito mais do que eu, se ele errou na previsão dele, eu peço a você para eu não fazer essa previsão, porque eu correria o risco de errar mais do que ele, entendeu? O pessoal fala geralmente... Mas o que é que 2023, precisa? O nosso IFE aqui, né, aqui do Senado, fala em 2023 para 2024. Esse é o número, essa é a data mais provável. Agora, o que é que precisa? É perseguir esse objetivo. Então, este ano nós vamos ter um déficit de 124 bilhões. Quando for no ano que vem, baixar isso para 40, 50 bilhões. Quando for no outro ano, está entendendo? Claro. E a gente tomando essas medidas, mantendo o teto de gastos, fazendo os ajustes necessários nas áreas sociais, porque nós não podemos deixar as pessoas sem educação, não podemos deixar as pessoas sem saúde, não podemos deixar os hospitais sem funcionar, não podemos deixar as rodovias, as ferrovias, as hidrovias, os portos sem funcionarem. E, evidentemente, que a gente tem que ter essa sensibilidade, como programas sociais como o Bolsa Família, o BPC, todas essas áreas, a agricultura, nós temos que ser sensíveis para saber que esses recursos são sagrados. Porque a pessoa que está passando fome hoje, ele não pode esperar para amanhã. Quem está doente hoje tem que ser atendido hoje. E, evidentemente, que nós temos que fazer todo esse equacionamento, mas sem perder o equilíbrio fiscal. Porque nós não podemos crescer a dívida como uma bola de neve, porque nós chegaremos numa posição de insolvência. A gente trouxe aqui também os dados, essa questão dos grandes números, né? Tem os dados de pessoal, que também é talvez um dos maiores números. Mas eu queria chamar a atenção para a questão do senhor acabou de falar da meta fiscal, que ali deveria estar em vermelho ali, porque 124 bilhões negativo, para baixo, né? Que dá mais ou menos 3,4% do orçamento. Esse ano a meta era até maior de déficit fiscal e que foi quebrada por o leilão da sessão onerosa
onerosa, que entrou um dinheiro no caixa do governo. E para esse ano, o senhor acredita que as privatizações, que o governo está planejando aí lançar logo um pacote grande de privatizações, o senhor acha que esse número desses 124 bilhões, ele pode ser amenizado, como foi agora em 2019? Lembrando aqui a quem está nos assistindo que esses valores são todos aproximados, né? Há até algumas diferenças aqui, o Ministério da Saúde aumentou um pouco o valor, enfim, esses valores são aproximados. Só vê possibilidade de que essas privatizações diminuam esse rombo? Sem nenhuma dúvida. E aqui eu quero fazer, né, uma ressalva, né, por dever, como presidente da comissão, de elogiar o trabalho do ministro Tarcísio à frente do Ministério da Infraestrutura. Ele é um técnico competente, experiente, entende da máquina pública e é um ministro que está mostrando resultados. Então, ele tem um programa de privatizações, né, de concessões muito intenso e, evidentemente, que esse programa irá trazer bons frutos para a nossa economia e para o nosso equilíbrio fiscal. Porque cada leilão desse que ele faz é mais dinheiro jogado na economia e mais dinheiro para trazer o equilíbrio fiscal. Então, eu acredito, respondendo objetivamente a sua pergunta, de que esse déficit que nós temos de 124 bilhões, a exemplo deste ano, no próximo ano, ele será bem menor devido às privatizações que estão sendo feitas pelo Ministério da Infraestrutura com muita competência. O senhor arrisca uma previsão assim? Não dá. Do faturamento dessas... Porque a gente não sabe exatamente por quanto vão sair cada leilão. Mas não deve chegar ao que chegou a sessão onerosa agora em 2019. Não, a sessão onerosa é imbatível. Essa aí foi um leilão desse aí, que, aliás, não funcionou como deveria funcionar, mas mesmo assim foram 60 bilhões, que é um valor muito expressivo. Eu queria chamar a atenção desse nosso último número aqui, da questão da regra de ouro, né? Porque dentro do orçamento está prevista uma nova quebra da regra de ouro. Infelizmente. Nós quebramos pela primeira vez esse ano, já está programado para quebrar no próximo ano novamente, e aí, o que é que nós precisamos fazer? Se é necessário, vamos fazer. Agora, sabendo que isso é um remédio amargo, isso complica mais ainda o nosso equilíbrio fiscal. A questão da dívida. A questão da dívida, que vamos sempre aumentando a dívida. Olha, se nós temos uma dívida astronômica, que nós não estamos pagando juros, nós não estamos amortizando, e nós estamos contraindo mais dívida para somar a dívida que nós temos, coloque o caso em si. Eu, qualquer pessoa pode colocar o caso em si, chega a um ponto que fica inviável. Eu queria chamar a atenção, inclusive, para a magnitude desse número, que, nossos cálculos estimados aqui, atinge quase 10% do orçamento. 343 bilhões de reais nós vamos ter que autorizar esse próximo ano ao governo emitir títulos da dívida pública para fazer face a essas despesas. Que despesas são essas? É o regime geral de previdência social. É aceitável que o país não pague aos seus aposentados? Não tem como. Então, todas essas despesas estão previstas aí, né, receitas condicionadas à aprovação de um PLN para poder autorizar o governo a emitir títulos para fazer face a esses 343 bilhões que nós vamos, pela segunda vez na história, constrangedor, mas é a realidade, autorizar a quebra da regra de ouro. Senador Marcelo Castro, presidente da Comissão Mista do Orçamento, é muito bom ter o senhor aqui, o assunto é extenso demais, espero ter o senhor aqui outras vezes, mas a gente tem esse tempo e a gente vai encerrar o programa. Agradeço muito a presença do senhor aqui. Eu é que agradeço e digo que fizemos um trabalho, né, com muita responsabilidade, e estamos com a consciência tranquila de que estamos entregando ao país um orçamento muito melhor do que aquele que foi elaborado pelo Executivo que chegou aqui. Sobretudo, procurando privilegiar as áreas mais necessárias, mais importantes, mais sensíveis do ponto de vista social, que depende inteiramente das ações do governo federal. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no Agenda Econômica e agradeço a você também que nos acompanhou até aqui. Você pode assistir a esse e outros programas em nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou então no youtube.com/TV Senado.
Envie seus comentários e sugestões pelo telefone 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Ou então pelo e-mail agendaeconômica, sem acento, tudo junto, @senado.leg.br. E até o próximo programa.